E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acaba engrossando aí, né, este coro todo. Diz que a redução da taxa de juros já poderia começar no mês que vem. Segundo ele, o mercado acredita que o início dos cortes acontecerá apenas entre agosto, ali, né, em agosto e setembro, mas que existe sim um espaço para ser mais ali próximo da reunião, por conta do comportamento dos preços. Haddad citou a queda da inflação, a valorização do real. O ministro disse ainda que é possível opinar sobre a política monetária sem atacar a autoridade do Banco Central. Pois é, o ministro Fernando Haddad, ele falou, né, durante uma comissão lá na Câmara e disse que muito respeitosamente faz essas críticas à política monetária, mas isso não quer dizer que ele está fazendo críticas ou até mesmo atacando o presidente do Banco Central. Ele comentou, né, Paula, que no mundo todo existe esse diálogo, existe esse embate entre Banco Central, entre governo, a divergência de opinião, ela é saudável até mesmo para construir uma opinião consensual, né, que não necessariamente o presidente do Banco Central ele está certo e não necessariamente o ministro da Fazenda e sua equipe econômica estão certos, né? Todo mundo tem direito à opinião e que isso não significa atacar, isso não significa personificar ou personalizar um ataque na figura do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O Haddad falou que existe, né, a possibilidade, que no entender dele, da equipe econômica, existe a possibilidade do Banco Central reduzir a taxa de juros já na próxima reunião, existe essa possibilidade, existe essa percepção, justamente porque ele até citou, né, em Inglaterra, tem um que comentou com o ministro das Finanças da Inglaterra durante uma participação do G7 das Finanças lá do Japão que ele esteve nos últimos dias, falou, olha, na Inglaterra tem uma inflação na casa dos 10%, o juro não está nesse patamar, então lá eles têm juro negativo. Não necessariamente o Brasil tem o mesmo perfil econômico da Inglaterra, mas o Brasil a gente tem juro a 13,75, a inflação rodando na casa dos 4,5. Então tem um juro real muito grande ali e que daria para fazer esse corte de juros. Então esses são alguns pontos, né, de crítica do ministro Fernando Haddad. Mas foi interessante, enquanto eu ouvia o ministro Fernando Haddad falando, foi interessante ele falando que é possível discordar sem desrespeitar, é possível você opinar sem atacar. E aí foi justamente interessante esse ponto, porque a gente vê a diferença entre alguns ataques que o ministro, que o presidente do Banco Central tem sofrido, né, inclusive de integrantes do governo, ataques deliberados e divergências de opinião e construção de uma ponderação ali referente à taxa de juros. Então foi muito interessante esse posicionamento, né? Inclusive porque o próprio ministro Fernando Haddad, ele tem encontros frequentes com Roberto Campos Neto e precisa construir uma interlocução, um diálogo republicano com o presidente do Banco Central. Até mesmo hoje tem reunião do CMN, né, do Conselho Monetário Nacional, onde eles estarão juntos ali, o Simone Tebet, Fernando Haddad, Campos Neto, e precisa ter esse diálogo, né, para a construção de um entendimento. Então foi interessante ouvir, né, o próprio ministro Fernando Haddad falando sobre essa construção. Mas deixou claro ali que por ele cai juros já na próxima reunião, meio difícil, segundo o mercado está precificando ali entre agosto e setembro, mas Haddad falou que tem espaço, principalmente por conta de desoneração do combustível, agora a queda do combustível que está mexendo com essa perspectiva de inflação e também toda a situação envolvendo arcabouço fiscal, justamente essa situação toda aí está fazendo com que o Haddad perceba essa possibilidade de queda de juro, Paula. Felipe, pontos importantes, né, aí que você traz para a gente em relação a essas críticas do Haddad, né, neste tom bem diferente, inclusive, das últimas críticas que a gente acaba, né, vendo sempre com frequência, inclusive pelos membros do governo, o próprio presidente Lula, né, personificando sempre quando faz as críticas ali em relação ao Banco Central, colocando exatamente a responsabilidade ao Banco Central, trazendo uma questão ainda, né,
pior em relação a um risco, ali, uma instabilidade dentro do país, mas com o tom das críticas, né, não como o próprio Haddad trouxe, não personificando exatamente, mas, né, vale lembrar até que o próprio presidente Roberto Campos Neto, ele sempre que tem aí a oportunidade, ele sempre também, né, muito educado, traz ali a visão dele em relação às próprias críticas ao trabalho de Fernando Haddad, né? Roberto Campos Neto, inclusive, já comentou por diversas vezes que não existe essa relação mecânica. Inclusive, ontem ele falou, né, em relação a uma preocupação de uma inflação ali não ser linear. Inclusive, né, ele falou sobre este processo de desinflação que está em curso no Brasil, falou que é preciso ter paciência para que o processo, então, se consolide e que a desaceleração dos preços, ela acaba não seguindo realmente esse padrão linear. Por isso, não está num ritmo mais lento. Campos Neto falou sobre o tema num evento, né, realizado pelo Banco Central, comemorou que a inflação havia caído de cerca de 12% para 4% nos últimos meses. Para ele, a queda ainda é resultado aí, né, da política monetária, do aperto de política monetária que o Banco Central acabou imprimindo aí desde que elevou os juros, que saiu do patamar de 2% para 13,75% e a manutenção aí, né, no patamar mais restritivo há vários meses. O presidente do Banco Central ainda vê com muita cautela o comportamento dos núcleos da inflação. O processo aí de deteriorização, principalmente das expectativas de inflação para os próximos anos. Vale lembrar, né, Felipe, que no último IPCA da semana passada, a gente ainda viu, né, apesar de ter ali vindo melhor em alguns pontos, mas alguns núcleos pressionando, principalmente o setor de serviços, que mostram uma resiliência, vamos dizer assim, né, um processo mais lento, como o próprio Campos Neto falou, que não é linear, nesse núcleo, e é um problema que a gente está percebendo também em outras economias, não só o Brasil, né? Ali, esses dados não estão sendo realmente lineares, praticamente em várias outras grandes economias também. Vem um dado bom, de repente a gente vê ali uma resistência de um núcleo, principalmente serviços, que sempre tem trazido ali, traz o tom maior, né, de preocupação. E a gente vai acompanhando, né, principalmente quando o próprio Federal Reserve fala vamos analisar dado a dado para trazer uma leitura. Basicamente aqui no Brasil a gente está num processo já, né, de desinflação em relação a isso, mas num ritmo um pouco mais lento, né, Felipe? Pois é, Paula, o Campos Neto ele está muito preocupado e tem uma visão muito focada no processo de desinflação, porque ele não quer, né, pelo menos essa é a percepção que tem deixado muito claro, ele não quer que o país comece a ter essa desinflação e depois dê um repique inflacionário novamente, fazendo com que ele reduza a taxa de juros e aí posteriormente tenha que elevar novamente para um patamar mais restritivo para poder segurar e conter a inflação. E essa é a principal preocupação do Campos Neto, por isso que ele tem monitorado bastante todas as expectativas de inflação, a desancoragem da inflação, os núcleos, né, inflacionários, toda essa situação ali no radar do Campos Neto e da equipe do Comitê de Política Monetária Nacional para que não haja esse repique. Inclusive o processo, né, de desinflação ocasionado pela desoneração dos combustíveis, isso vai começar a fazer efeito já a partir do segundo semestre. Então, é possível que haja esse aguardo até o começo do semestre para ver como que fica a dinâmica inflacionária a partir desse dado de inflação sem o efeito da desoneração, e aí para tentar entender. Mas, na visão do Fernando Haddad, todo esse processo, né, quando voltar a inflação depois da desoneração, vai ter o efeito da queda do combustível, vai ter o efeito, né, da queda do dólar, a queda do petróleo, a queda do combustível, como ele bem disse. Então, isso pode acabar equilibrando e aí permitindo que o Banco Central, se o Banco Central extrapolasse, né, todas essas contas de agora para depois, isso poderia permitir uma redução da taxa de juros já agora na próxima reunião, isso segundo o ministro Fernando Haddad, que inclusive Haddad tem falado também, ele falou sobre a questão dos combustíveis. Ele disse que a Petrobras ainda tem margem para reduzir ainda mais os preços dos combustíveis para tentar compensar aí o fim do ciclo de reoneração dos impostos que termina, como a gente comentou aqui, no dia 1º de julho. Haddad comentou que o país precisa aproveitar esse momento em que o petróleo está em baixa, que
que o dólar caiu e guardar também uma gordura extra para quando acabar a desoneração do preço dos combustíveis. A alíquota cheia volta a valer no começo do segundo semestre para a gasolina e no fim do ano para o diesel. Vamos ouvir então o ministro Fernando Haddad falando sobre preço dos combustíveis. Inclusive a Petrobras deixou claro que obviamente vai olhar o preço internacional. Ela não tem como escapar disso porque ela importa. Mas ela pode, numa situação mais favorável como agora, que o preço do petróleo caiu, mas o preço do dólar caiu, combinar os dois fatores e reonerar sem impacto na bomba. Inclusive, o aumento previsto para 1º de junho vai ser absorvido pela queda do preço que foi deixada para esse dia. Nós não baixamos tudo que podíamos, justamente esperando o 1º de julho, quando acaba o imposto de exportação e acaba o ciclo de reoneração. E tudo bem. E como vai acontecer com o diesel, no final do ano, já deixou uma gordura para acomodar a reoneração.